Mágica Podcast. Olha como o nosso cenário é flexível, né? A gente está num novo cenário, novo formato do nosso cenário. Hoje a gente tem um convidado aqui super especial que eu vou apresentar para vocês, mas aí dispensa apresentações, né? Mas eu quero muitíssimo agradecer a todos vocês que estão entrando nas nossas redes sociais. A gente está no Spotify, no Facebook, no Instagram, né, também. E assim, a gente está muito feliz com esse nosso projeto, porque a gente quer também que você esteja aqui conosco. A gente tem que agradecer muito aí os nossos parceiros, a Decalque Adesivos, a Contemporânea, que tem móveis maravilhosos, também a Império das Madeiras, a Flávia, gente, arquiteta. Tudo isso você encontra também nas nossas redes sociais, tem lá o endereço de todo mundo, a gente vai colocando aqui para vocês também, aí os nossos parceiros, porque afinal de contas são pessoas que incentivam a cultura, né? Muitíssimo obrigada a todos vocês que vem com a gente para esse bate-papo, né? Com o Marcinho Zaun. Ei, gente, joia! Marcinho Zaun é cantor, é músico, vou falar que é arranjador, ele é tudo, mas ele é muito respeitado também no mundo da música, né? Sim, sim, trabalho com música há muitos anos, né? E a gente vai conhecer essa história do Marcinho. Eu já conheço o Marcinho já há muito tempo, é um grandíssimo amigo. E eu quero saber da sua história, né? Pois Quando é que você começou? Eu acho que eu vou começar pelo Zaun, né? Que é um nome diferente. Sim. Essa história do Zaun, né? O pessoal me pergunta, é uma história muito curiosa mesmo, foi engraçado e ela é verídica. Tem gente que não acredita, que acha que eu inventei, mas de fato é verdade. Então conta pra gente. Começou assim, meu avô, quando meu avô faleceu, né, na década de 90, meu avô era acumulador. E aí aquela coisa, meus irmãos, meus tios foram mexer nas coisas dele, para jogar um monte de coisa fora, encontraram um baú de documentos antigos. E neste baú tinha um passaporte do pai dele, meu bisavô, né, avô do meu pai. E nesse passaporte estava escrito o nome dele, que era Arnaldo, né? Estava escrito Arnaldo Zaun. Aí todo mundo falou assim, olha só, então, Zaun, né? Enfim, eu estava procurando o nome artístico, porque meu sobrenome por parte de pai é Nogueira. Eu achava que Márcio Nogueira combinava com samba, não combinava com rock, então não era meu rolê, tipo assim, aí não literalmente surgiu... hoje é mesmo. Pois é, aí surgiu o Zaun, né? Eu falei assim, poxa, Márcio Zaun pegou, né? Pronto, é meu sobrenome e adotei. Anos depois, né, alguns primos meus foram pedir cidadania em Portugal, né, os documentos foram periciados, e aí se descobriu que não estava escrito, não era Márcio Zaun, era Márcio 2 anos. 2 anos? Aí ele veio vender. A grafia era mal zoada, pois é, tinha nada de Zaun, mas aí eu já tinha usado, já tinha adotado, acabou. Exclusivo, né? Exatamente, agora tem até família que eu pesquisei na Europa na época, não tinha nada a ver, gente, nada Márcio Zaun, que poderia ter sido Márcio 2 anos. Pois é, 2 anos. Mas virou ótimo, piada, né? Mas, enfim, o Zaun ficou ótimo. Pois é. Tem a sua cara, o Zaun, total, gente. eu adoro. Aliás, muita gente chama de Zaun, né? Sim. Ao invés de chamar pelo seu primeiro nome. Exatamente, né? Deve ter sido que desde 2000, 2001, por aí que eu utilizo esse Zaun. Né? Gente. Desde a época do Filho dos Hippies, né? Desde o comecinho. Pois é, e você começou no Filho dos Hippies? A minha carreira não, né? Eu sempre toquei, desde 12 anos de idade. Eu tive a sorte de ter estudado com o Rodrigo Nese em Barbacena. Né? O Nese a gente era brother de colégio. E é bem conhecido também, né? Então, Musicalmente. pois e é um guitarrista fora de série. Na minha opinião, o melhor guitarrista do interior, se der poder até da capital, sabe? Ele é um excelente músico. E sempre foi. Então, essa convivência minha com ele de adolescência, que é da onde eu comecei a tocar, é da onde eu peguei gosto mesmo pelo instrumento. A gente teve a primeira banda junto nessa época, que era uma brincadeira, chamava Fator RH. Chegamos a fazer alguns shows na época em Barbacena, né? Que fui criado em Barbacena. Mas aí chegou uma época que eu passei no vestibular e fui morar em Juiz de Fora. Né? Mas você é de Barbacena? Não, eu sou lafetense. Minha família é daqui, mas eu fui criado lá, né? Meus pais trabalhavam lá a vida toda, eram professores, né? Então eles trabalhavam lá, eu fui criado lá, mas sempre tive o pezinho aqui no Lafayette, né? Minha família é toda daqui. Mas aí eu fui estudar em Juiz de Fora e lá que começa a minha história mesmo profissional, que eu considero profissional. O primeiro barzinho que eu toquei, que eu recebi para tocar. E ali
enturmei com a turma, aí na faculdade já era outra cena da universidade, que eu tocava nas festas todas. E você começou a tocar sozinho? Aprendeu sozinho? Não, sim, com Nésio, né? A gente aprender Gente, sim, mas eu nunca fui cantor, né? E tudo aprende sozinho, assim. Mas eu nunca fui cantor, né? Engraçado isso, que eu não tinha essa pretensão de cantar. Eu sempre quis ser guitarrista, né? A minha vontade era tocar guitarra, sempre foi. E nesse rolê eu já comecei acompanhando um monte de gente. Por exemplo, nessa cena lá de Juiz de Fora na época, o Emerson Nogueira era músico de barzinho, eu cheguei a conhecer, né? Quem mais que tocava naquela época lá? Pois é, a Ana Carolina. Você me falou. A Ana Carolina tocava, já era a diva, né? Ela era diva de Juiz de Fora, mas ela não tinha feito sucesso era barzinho, ainda. né? Barzinho, exatamente. Pegou a época de Ana Carolina tocando em barzinho, tem história pra contar. Demais, nossa mãe, é muita história. Hoje já não toca em barzinho mais. Não toca, né? E aliás é difícil tocar até em grandes lugares. Pois né? é, exatamente. Aliás, estamos precisando de novo. Né? Se eu soubesse, né, de tudo que iria acontecer, eu tinha colado nela, mas... Pois é. Tá vendo, gente? Tá vendo, Ana? Não menospreze as pessoas pelos locais que você vai encontrá-las, tá vendo? Perdeu a oportunidade de ser best friend de Ana Carolina. Pois é, mas nessa época a Ana já tinha um nome, já era muito prestigiada já em Juiz de Fora, né? Ela já era aquela diva, a diva da cidade, né? Assim, ela não era tão acessível, ela era de bar, mas não era tão acessível, assim, não. Eu estava começando, né? Estava descobrindo o violão de 2 cordas também nessa época. Enfim, aí a partir dali eu fui passar, eu meio que dei de doido um ano, que essa que é a história mais legal da minha vida. Isso foi em 99, eu já tocava uns anos em bar, né, já estava entendendo da coisa, e a gente resolveu tocar no litoral, com a banda que eu tinha na época, né, e a gente foi para Trindade, em Paraty. E a gente foi para passar 15 dias e ficamos lá o ano todo. Foi simples. Sua cara. Aí eu tranquei a faculdade, né? Aí fui ficando. Aí o pai, a sua mãe, doida, né? Que seu pai já era falecido. Nossa, tadinha, Meu assim. filho vai deixar a faculdade. Foi uma loucura. Aí de lá de Trindade a gente foi para São Paulo, eu dei, né, uma volta e vim parar em Lafayette de novo. Aí que começa o Filho dos Cipres, que é em 2000, né? Porque essa minha banda de São Paulo, né, de Trindade, meio que acabou no meio do caminho. Eu voltei pra cá e comecei o Filho dos Cipres com meus primos, né? 2000. Não, vamos falar de antes de 2000. Uma das primeiras músicas que você aprendeu a tocar, você se lembra qual era? Eu lembro que eu tive um professor, né, tipo assim, o primeiro professor que eu tive é aquela coisa que a mãe coloca o filho na escola, para dar de aula, para dar sossego. Meu filho, terça-feira à tarde, vai ter aula com né, o seu professor lá. E eu lembro ele me ensinando uma música do Roberto Carlos que eu não lembro que música era, mas eu lembro que eu não gostei de jeito nenhum, porque eu escutava Iron Maiden, né? Entendi. Então, tipo assim, eu lembro que foi uma música do Roberto Carlos que eu tive que aprender para mostrar. Você já gostava do rock, né? Já, sim. E quando vocês foram para São Paulo, e aí, o que vocês tocavam lá no Trindade? Era MPB, era MPB. A minha banda era uma banda linda, porque tinham 2 vocalistas, os 2 cantavam muito bem. Eu tocava violão de 12 e tinha um saxofonista também, que tocava saxofone e flauta. Pro MPB? MPB, não, e era lindo. Era Imagino. lindo. Nossa, era lindo mesmo. Só que aquela coisa, né? Banda é sempre muito difícil. Qualquer banda, eu te falo que uma banda dá certo. Porque é um conjunto, né? Às vezes a pessoa vai seguir alguma carreira, sim, né? E ou não quer. E às vezes cada um tá numa fase da vida diferente, né? Um tá casado com uma expectativa aqui, o outro tá solteiro com outra colar, ou então estão em fases diferentes de idade mesmo. Enfim, banda, se você conseguir sincronizar um monte de cabeça para olhar para o mesmo lado, é um feito, tá? Dá para tocar alguma coisa dessa época, dessa primeira banda? Sim, que você se lembre? Tem uma canção que eu conheci em Trindade, era um compositor de lá, na época. Né? O Filho do Cipres chegou a gravar, a gente chegou a gravar ela aqui, e recentemente, uns 3 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, o Gerard gravou, sugeri dele, e falou assim, poxa Gerard, então vamos regravar aquela música e tal? Ele topou e tem essa versão, que é a versão do Gerard dessa música na internet, né? No Spotify, todas as plataformas e tal. Ela se chama Sonho e Realidade. Não sei se vão lembrar a letra direito não, mas... O sonho com certeza seria a realidade, se a situação não fosse a desigualdade. Então direto o homem curvou-se à destruição, entregou sua vida à grana, junto com seu coração, fez do mal o bom concreto, se esqueceu da fé em Deus,
se desfez daquele feto que era um semelhante seu, fez ruína o planeta mais bonito e tentou se encontrar no infinito. Olhe pra si, olhe pra dentro, olhe seu coração, olhe seu sentimento, olhe pro chão. Olhe pra si, olhe seu pé, olhe quem você é. Olhe você aí, onde você está. Que bonita e tão atual, né? Pois E é. aliás, eu acho que fala muito, poderia ser uma música até talvez do Setembro Amarelo, né? Sim. Que a gente fala muito, que na música fala de olhar pra si, né? Gente, Nesse verão que a gente tocou lá, né? Sei lá, no ano todo, na verdade. A gente chegou lá no verão, né? A gente ficou o ano todo tocando em Trindade. Essa música virou meio que um hino daquele verão, né? Da galera que legal, aparecia, gente. todo mundo já sabia cantar, foi mó barato. Boas recordações, Sim, então, sim, né? sim. E aí você foi, né? Teve o Filho dos Hippies, que vocês montaram uma banda. Quem que tava na banda? Pois é, o Filho dos Hippies passou muita gente pela banda, né? A formação original era eu, o Léo, da Que bateria. tinha uma Kombi, né? Sim, a gente tinha uma Kombi toda colorida, Eu toda lembro da pintada. Kombi, dessa Kombi. Mas era eu, o Léo, né? O irmão dele, o Wellington, que era o primo, né? E aí passou a Núbia, passou o Chabas, passou o Guerá. O Guerá foi um dos primeiros vocalistas do Filho dos Hippies, ele e o Chabas, depois veio a Núbia. Depois a gente ficou sem vocalista, aí eu comecei a cantar. Aí que você começou foi a aí cantar? que a gente não deu certo com nenhum, eu falei assim, deixa que eu canto então, vambora. Porque já tinha uma agenda de show pra cumprir, e aí Entendi. segurei a bronca. Mas foi muita gente que passou aí, cara, teve o Rafael que passou no baixo, na guitarra, teve o Arthur que tocou guitarra, enfim, né? Mas que ficou do começo até o final sou eu, né, os formadores da banda, que sou eu e o Léo, que é meu primo, né, que é o baterista e tal, que toca com a galera aí. O Nésio, o Rodrigo Nésio participou do Filho dos Hippies também. Sério? Teve uma Que fase legal. também, dirigia a Kombi com a gente. E aí você desistiu então da sua faculdade, foi, né, Sim. rodar, ficou um ano fora, voltou para Lafayette, vocês montaram outra banda, né, que ficou quanto tempo? O Filho dos Hippies foi até 2006, de 2000 a 2006. Ah, 6 anos. E depois Sim. disso você resolveu seguir carreira solo? Eu comecei a fazer carreira solo, né? Tipo assim, tocar em bar, violão em voz, né? Que eu já tava, meus filhos já tinham nascido, já tava precisando, né, virar grana. E aí eu comecei a tocar com o Fred Santos, que aí começa a minha história com o rock santeiro e com o Carpiá, que é a evolução do rock santeiro, né? Que até hoje tá sério? as duas bandas. Eu não sabia disso. Eu Exatamente. achava que eram projetos totalmente independentes, mas não sabia que um tinha vindo do outro. Pois é, porque o rock santeiro era uma banda de rock, né? A gente tocava rock and roll pra todo lado. Mas o rock santeiro é desde lá de 2006? De 2008. 2007, A gente começou em 2008. Poxa. E eu toco com o Fred acho que desde 2007, que a gente teve um Legião Urbana cover antes. A gente começou a fazer barzinho de vez em quando, né, esporadicamente. Aham. Aí a gente viu que a gente conseguia trabalhar junto fácil, né? A gente se dá muito bem, eu e o Fred, profissionalmente falando. E tanto é que estamos aí até hoje, né? Mas aí o Rock Santeiro começa em 2008, aí a gente começou a participar de festival. Porque o Fred, né, ele ganhou aquele festival da canção que teve em 2008 aqui na Praça do Cristo, Nossa, que é o festival gente, lá. foi bom, né? Foi bom demais. Que época boa, gente. Aí ali a gente falou assim, a gente pode colocar nossas canções, né, nossas músicas, né, Sim. vamos pensar uma coisa autoral, né, que todo músico tem essa vontade. Só que aí a gente misturava as nossas músicas com os rocks que a gente tocava no show. E a gente foi entendendo que não parecia, né, era difícil montar o repertório, uma coisa não conversava com a outra. Sim. Daí que veio a necessidade de a gente criar o Carpiá. O Carpiá meio que foi um filho do rock santeiro, né? O Mas rock porque santeiro... o Carpiá já vinham as autorais? Exatamente, é o nosso trabalho autoral. Maravilhosos, Pois né? é, né? A gente toca um cover ou outro e tal, mas é o Gente, nosso vocês trabalho são autoral. um clube da esquina total, eu acho. Essa é a nossa... Não, mas eu vou perguntar das Sim. referências, essa é uma opinião minha, né? Então as suas referências são do rock. Sim, total. Mas tem a diferença, né, do rock, aquele metal, Sim, o sim. que você gosta mais? Pois é, eu comecei no heavy metal, né? Eu aprendi a tocar guitarra tocando Iron Maiden. Então é tipo isso. Aliás, que showzaço do Iron Maiden no Rock in Rio outro dia, né? Nossa, mano, Verdade. os caras são foda. Mas aí com o tempo, né, essa coisa até por causa dessa minha proximidade com o bar, lá em Juiz de Fora, né, até de conviver com outros músicos de bar, eu fui Sim. meio que
meio que trazendo a MPB para mim, né, assim, pro meu trabalho. Apesar de que meu pai gostava muito de Chico Buarque, né, eu cresci escutando Chico, cresci escutando Sai Mas Guarabira. combina muito com você também, né? Pois é, mas não era mesmo, né, assim, como músico, né, na minha formação foi entrar depois, né. Hoje, por exemplo, sou apaixonado por Oswaldo Montenegro, sou apaixonado por Sai Guarabira. Ai, amo também. Né, o Terço, que é uma referência importante para o Carpiá, que é uma banda que pouca gente conhece, que criou, né, o 14 Bis veio do Terço, né, veio do pessoal do Terço, enfim. E é isso, né? Agora, hoje você não é só músico, né? Você não é instrumentista, músico, você compõe também? Sim, compõe. E quantas composições você tem? Ah, não sei. Tem várias? Tem um tanto. Sério? Tem, só que meu estilo de composição, eu não tenho um estilo definido, né? Por exemplo, o Fred. O Fred é um compositor que eu admiro demais, porque ele tem um estilo de composição dele, né? Ele tem um jeitão de fazer. E eu já compus jingle, já compus samba, já compus uma bagunça. Tem umas músicas que nem eu mesmo entendo que eu faço. Sim, eu gosto de me ver mais como arranjador, é o que eu gosto mais de fazer, né? De pegar uma canção e pensando ela, trabalhando, produzindo. Acho que é o que eu faço de melhor, assim, hoje. E você tem um estúdio. Quando é que você começou a produzir para outras bandas, para outros cantores? Porque você também tem uma formação técnica, né, nessa área de áudio. Quando que você partiu pro áudio? Pois é, foi em São Paulo que me deu esse então, start. já tem bastante tempo também. Porque quando esse ano que eu morei em São Paulo, né, tal, que eu estava lá, eu tive a oportunidade que a gente participou da gravação de um CD de um pessoal de Trindade, né, como instrumentista. E lá, através do estúdio que a gente foi gravar, eu fui indicado para trabalhar no estúdio do Elis Skins, que era ele é o compositor do Castelo Rá-Tim-Bum, da música, né? Ele trabalhava para a TV Cultura especificamente. Ele tinha 2 estúdios e estava precisando de um rapaz para tocar o estúdio B dele. E eu não sabia nada na época, né? Só que eu fui cair lá só porque eu sabia falar um pouquinho de inglês, porque ele não queria ensinar nada, ele jogou um monte de manual de todo tipo de equipamento, tudo em inglês. E eu falei, eu me viro, pode deixar que eu me viro, que arrependimento. Foi bom demais, mas... Virei noites e noites e noites para entender um monte de coisa. Mas, poxa, olha que valeu a pena, né? bastante. Aí, pois é, aí ali eu tive contato com essa nova, porque o mercado da música, ele mudou naquele ano, assim, né? Porque antigamente aquela coisa do gravador de fita, migrou para o computador. Pro computador. E essa sorte eu dei, né? Eu estava dentro do estúdio que tinha um Mac já na época, eu nunca tinha mexido no Mac na vida. E aí eu tive a oportunidade de estar ali aprendendo. E tá ali pra frente, foi só... Eu entendo perfeitamente, porque quando eu comecei em rádio, lá na rádio ainda tinha cartucheira, só que a gente já não usava mais. Depois passou... Usava muito vinil também, né? Tinha vinil, olha, tudo ao mesmo tempo, né? O cassete, depois veio o CD, que eram várias pilhas para você mesclar tudo, vinheta com música, né? Mais operação de áudio. Eu fui um dos primeiros lá de Juiz de Fora na época, e quando eu voltei de São Paulo, eu ainda passei um tempinho de Juiz de Fora, né? Uns meses. Aí eu voltei com um gravador de CD, ninguém tinha gravador de CD na época. Eu ganhei dinheiro demais na época, tirando cópia de CD, né? Porque a galera comprava o CD original e queria o CD para deixar no carro, né? Para não ter problema. E aí, só eu em Juiz de Fora, eu tive o primeiro gravador de CD de Juiz de Fora. Gente, e assim, é raiz, né? Sim, isso aí quem aprende assim é raiz. Computador hoje também, tá? A galera que é raiz. Eu tenho noção do que era um Pentium 486 da época, travando, né? Loucura. Nossa, imagino. E aí você começou a produzir então. E aí você tem hoje um estúdio, né? Que você faz outras produções também, para outras bandas. E o que você gosta mais hoje? De tocar, de cantar ou de produzir? Eu acho que de tudo. O palco, eu sou apaixonado pelo palco. Então eu acho que eu não vou morrer em cima de um palco, porque eu não consigo ficar sem tocar, assim, o palco me atrai muito. Só que o estúdio também, né? Mas você não pode ter o palco todos os dias da semana, né? É muito complicado. Ainda mais morando no interior, né? Onde a gente está. Então o estúdio vem suprir esse lado meu, assim. Eu gosto das duas coisas, na verdade. Né? Eu hoje, por exemplo, uma coisa que eu faço, né, que antes eu deixei de fazer, que é trabalhar no estúdio como se fosse, sei lá, né, qualquer um que chega, eu produzo, né, tipo assim. Hoje não, hoje eu já escolho o artista que eu quero produzir. Porque eu descobri, né, com o tempo, aquelas coisas que a gente estava conversando, a gente só descobre com o tempo alguns macetes, né.
não é com qualquer tipo de pessoa que você consegue trabalhar, não é qualquer tipo de estilo musical que um produtor, eu, por exemplo, que vim do rock, vim do MPB, eu já produzi rap, já produzi axé, já produzi sertanejo, mas você não faz com a mesma, sabe, com a mesma, a palavra não é nem qualidade, mas você não faz com a mesma eficiência, né? Você não está dentro da cena, quando você não está dentro daquela cena, você não consegue meio que tomar as melhores decisões às vezes, né? Então, hoje em dia eu já trabalho assim, eu já escolho o artista para poder, até porque a gente está tocando demais, né, com essa volta da pós-pandemia, a agenda de show meio que lotou, não tem tanto tempo, então a gente tem que meio que segregar de certa forma, né, achar tempo para poder fazer. E olha, outro lado que as pessoas têm que conhecer seu também é que você faz um macarrão maravilhoso. Não era isso que eu ia falar. É porque eu lembrei do macarrão vegano agora, mas não era o macarrão que eu ia falar. O que eu ia falar é do seu lado mesmo de produção, porque você também hoje trabalha para o cinema. Sim, né? Olha, gente, que legal. Produção de áudio para cinema. O cara é versátil, porque ele faz um macarrão maravilhoso, né? Ele toca, ele canta. Mas a gente tem que fazer um pouquinho de cada coisa Não nessa vida, né? Mas, gente, como que começou assim, você começar a produzir o áudio para o cinema? Porque, e aí você trabalha todo o contexto do áudio que foi gravado? Depende mais. É outra sorte. Ou que às aconteceu vezes na só a minha trilha vida? musical, isso que eu queria entender. Depende, pois é, depende. Já fiz só trilha, por exemplo, que foi o caso do filme do Diego, que foi o último, né? No Carpiá a gente fez a trilha sonora do Diego Clara já teve aqui Esperança, conosco. sim, que teve aqui dando entrevista. Maravilhoso, né? Aí a gente fez só a parte da trilha sonora, né? A gente fez a trilha sonora especificamente pro filme, E né? que coisa mais linda, né? Eu tive a oportunidade de assistir antes dele ficar pronto, há muito tempo atrás, Sim. quando ele fez as imagens, antes da irmã da Clara ter falecido, aí, né? Que ele tinha feito essas imagens, já tinha visto, e ele estava só aguardando o momento certo para poder fazer. E hoje tem aí, já recebeu vários prêmios, né? Com Clara Esperança, que traz a história de uma das maiores cantoras do nosso país, que é a Clara Nunes. Exatamente. E é emocionante, né? A história, o recorte dela, né? Gente, então tem autoral, né? Lafaietense, no Clara Esperança, gente. Na verdade são dois, né? É o Carpiá e o Wilson Ribeiro, que é o pessoal chama ele de Ziquinha, né? O apelido dele é Ziquinha, que é um violonista aqui da cidade, fantástico. Todo mundo precisa conhecer, né? O que a gente tem de história. Lafayette, gente, Não é? é Gente, uma artista. cidade que eu nunca vi ter tanta gente talentosa. Musicalmente falando, é uma coisa muito fora da curva. Eu acho assim impressionante, mas é impressionante. Então vamos aproveitar esse momento, já que você falou em Clara, dá pra tocar um pedacinho dessa canção? Pois é, essa da trilha sonora eu não lembro mais, né? Porque a gente compôs, Então né? vamos gravando, outra né? então, pra Sim. gente, já que a gente tá num momento seu, toca qualquer coisa que você quiser. Vai ser tudo bom mesmo. Toca uma música que eu sei que você gosta demais. Toda vez, gente, que ela aparece que eu tô tocando, essa canção vai pra Cristiane. Ai, gente, essa canção é linda. Vento solar e estrelas do mar, a terra azul da cor do céu vestido. Vento solar e estrelas do mar, um girassol da cor do seu cabelo. Se eu cantar, não chore não, é só poesia. Eu só preciso ter você por mais um dia. Ainda gosto de cantar, bom dia, como vai você? Gente, olha, todo lugar que você ia, né? A gente trabalha muito na pandemia, gente. Na pandemia nós trabalhamos juntos porque eu, né, apresentei algumas lives que você estava, foi do Rock Santeiro, a gente também fez o do Carpiá, né, lá, que foi feito lá no Dom Pedro. E eu falo, não, gente, não desliga ainda, falta uma música, porque claro que não estava no roteiro de todas elas. Mas eu falei, não, calma, que eu tenho que gravar, porque eu tenho que pedir uma música. Que é essa, né, um girassol da cor do seu cabelo. Que inclusive, olha, gente, esse mundo é muito pequeno. Que vocês abriram o show do Lô Borges, que ele tocou 3 vezes essa música, que é aí, né, o
geração. o artista Sim. dessa música, gente. Aí o Carpiá entrou antes, né, para abertura, depois, isso agora, recentemente. E aí, que coincidência, né? Por quê? Eu só peço você para cantar essa música, né, que eu acho ela maravilhosa. É a música que eu mais gosto. E coincidência, você abriu o show, né? Vocês abriram o show do Loborges e ele tocou 3 vezes essa música. Gente, eu não acreditei. Na hora que ele tocou a primeira, eu pedi até licença, uma moça que estava na frente. Moça, deixa eu filmar essa música. Ela não olhou com uma cara boa pra mim, não. Eu falei, você conhece essa música? Aí ela falou, não, então dá licença, que eu conheço. E aí eu fiquei filmando e depois veio de novo, falei, gente, não acredito. E depois veio uma terceira vez. Aquela noite foi incrível, né? Foi Nossa. incrível. Sim. E vocês também foram muito aplaudidos, né? Nossa, a gente pegou, né? O público da Romaria estava lotado, né? Tão Tava gostoso lotado. você tocar. E o interessante do show do Carpiá, a gente toca canções nossas, né? Canções que são desconhecidas para a maioria daquelas pessoas. Uhum. E ainda assim você sente, né, o impacto e a resposta do Claro, público. É verdade. impagável. E aí eu tava falando de pandemia, gente, porque na pandemia a gente se encontrou muito. Aliás, o único lugar que eu ia na pandemia era na Greenhouse. Ou na sua casa, Sim. né? Eles têm um espaço que é um estúdio. E assim, como ninguém via ninguém e como nós já estávamos juntos, né? Porque acabava o show, não tinha absolutamente ninguém. A não ser eu, né, como apresentadora, quem estava trabalhando por trás das câmeras e a banda. Foi isso Sim. a pandemia inteira, né? Sim, exatamente. E aí aquela coisa, né, os músicos também não podiam tocar, foi aquela coisa toda, né, aquela confusão toda, todo mundo parado, querendo voltar, enfim. E aí, como a gente ficou mais unido na pandemia, Sim, né, porque se não exatamente. fosse a pandemia, eu acho que a gente não tinha criado uma amizade tão grande, Exatamente, né? foi a oportunidade de a gente se encontrar e se conhecer melhor. né? Verdade, é. E aí eu não saía da casa do Marcinho, gente. Eu não frequentava casa nenhuma. Aliás, eu, como de costume, eu não frequento, né? Nem de família. Todo mundo sabe que eu não vou em lugar nenhum. Só que aí era a única casa que eu ia. E é que eu vou até hoje, né? Sim. Que eu sempre ligo pra ele e falo, ai, você tá aí? E aí ele fazia um Vamos comer macarrão. Um macarrão gostoso, gente. E aí a gente sempre comia alguma coisa ali, né? E o pessoal bebia alguma coisa. E era muito gostoso, a gente ficava até de madrugada, né? Sim. Então, assim, acabava a live, vamos lá para a gente poder conversar e falar sobre a live também, né? Que a gente Sim, tinha sim. feito e a gente ficava ali vibrando. É, junto. desaguar nossas angústias, nossas expectativas com aquilo tudo que estava acontecendo, né? Exatamente. Que tempos, hein? Nossa. Mas eu tava te falando, inclusive, no início, que eu pude aproveitar muito mais na pandemia para concentrar naquilo que eu realmente queria, né? Como profissional mesmo, como profissão onde eu gostaria de estar, né? E como a pandemia foi importante para mim nesse sentido, né? De autodescoberta, de voltar a trabalhar, de um cenário novo. Hoje está todo mundo começando junto. Não tem mais aquele que estava lá em cima e que aquele que estava lá embaixo ficou meio O jogo quase embaralhou que todo de novo, embaralhou todo, parece que está todo mundo Sim. começando junto. Então, Verdade. assim, surgiu mais oportunidades para quem está começando ou não, para quem já tem experiência, mas que não tinha tentado outros voos e tudo mais, né? Então, acho que deu pra gente aproveitar um pouquinho essa questão da pandemia. Vocês também, como músicos, puderam tirar um tempinho maior para concentrar em projetos futuros, né? É o que nos restou, né? A gente não parou um segundo do Carpiá, né? A gente fez vídeo collab, né? Gravamos à distância para as datas especiais, né? O Fred fez uma coisa legal demais, que eu achei que foi a canção Por Encomenda, não sei se você lembra disso, né? Sim, Se alguém se quisesse encomendar uma canção para alguém que você gostasse, ele fez até Dia dos Namorados Exato, também, exato. né? Né, várias lives, a gente lançou, né? A gente gravou um disco inteiro, né? Um álbum nosso. Enfim, a gente não parou, né? A gente só não ganhou dinheiro. Mas vai ganhar A gente agora, não vai ganhar parou. tudo Não, agora. Vamos ficar tudo rico aí depois, você vai ver. Isso mesmo. Vai ganhar tudo agora, né? E, bom, o nosso bate-papo foi muito gostoso, né? Conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre a sua história. Como você é um músico assim rico, né, de conhecimentos e é uma pessoa humilde demais, né, mas que tem um conhecimento assim, uma propriedade, né, sobre aquilo que você faz, sobre as suas escolhas.
Você é de opinião, né? Tem uma opinião forte, já formada, e é um cara muito bacana e um excelente profissional, né? E aí a gente vê que você tem uma história, né? Por isso que a gente chega hoje, o que as pessoas tinham que conhecer era não só o Zaun, né, tocando na noite, mas o Zaun, que é um profissional extremamente qualificado, né? E que você faz outros trabalhos também na música, como assim no cinema e composição, e pega trabalhos de outras bandas, como você é completo, né, assim, musicalmente falando. E foi bom, porque as pessoas conheceram um pouquinho de você. Para viver, eu me propus há muitos anos a viver de música, então para você conseguir isso, você tem que meio que jogar nas 11, né, você tem que diversificar na sua carteira, faz parte, é isso mesmo. Ótimo, eu amei o nosso bate-papo, obrigada, espero receber você aqui outras vezes com as outras bandas, né? Vai ser um prazer, Cris, adorei também, obrigado de verdade pelo convite, estou sempre à disposição, é só chamar. Bom, eu vou encerrar aqui, aliás, quem vai encerrar hoje eu vou deixar por conta dele, para ele escolher uma canção para encerrar aqui o nosso bate-papo de hoje. Mais uma vez agradecer vocês, né? Nosso projeto que está aí, todos os dias a gente tentando trazer uma novidade. Se você quiser algum convidado também, entre em contato com a gente, manda mensagem, escreve aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever no nosso canal para você estar recebendo as atualizações também, né? E segue lá nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, também Spotify. A gente está com um canal no YouTube, né? Que é o Fala Mágica Podcast. E hoje nós recebemos aqui o Márcio Zaun. E vou deixar por conta dele agradecimentos especiais a Decalque, a Contemporânea, também a Mágica Empresarial, a Flávia Arquiteta e a Império das Madeiras. É com você. Vou aproveitar então tocar uma canção minha, foi a primeira canção que eu fiz na vida, essa aqui, chama Lago de Manu. Simplesmente encontramos a paz por aí. Simplesmente a deriva sobre o luar. Só eu e você. Te encontrar só faz parte do primeiro ato. A estrela é você, fascinante retrato, que sorriso, mulher. Deixa eu te tocar. Se você me quiser, eu me acho e me entrego a você. Essa a gente gravou com o filho do Simples na época. Ai, que legal! Obrigada! Eu que agradeço, Cris.